Hoje você conhecerá a verdadeira história de Pablo Escobar. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em Rio Negro, no dia 1º de dezembro de 1949 em Medellín, na Colômbia, e foi morto no dia 2 de dezembro de 1993. Traficante narcoterrorista colombiano, foi o fundador e único líder do cartel de Medellín. Apelidado de "O Rei da Cocaína", Escobar foi o criminoso mais rico da história, tendo acumulado um patrimônio líquido estimado em 30 bilhões de dólares no momento de sua morte, equivalente a 64 bilhões de dólares em 2022, enquanto seu cartel de drogas monopolizou o comércio de cocaína nos Estados Unidos na década de 1980 e início dos anos 1990. Nascido em Rio Negro e criado em Medellín, Escobar estudou brevemente na Universidade Autônoma Latino-Americana daquela cidade, mas saiu sem se formar. Em vez disso, ele começou a se envolver em atividades criminosas, vendendo cigarros ilegais e bilhetes de loteria falsos, além de participar de roubos de veículos motorizados. No início da década de 1970, ele começou a trabalhar para vários traficantes de drogas, muitas vezes sequestrando pessoas em busca de resgate. Em 1976, Escobar fundou o Cartel de Medellín, que distribuía cocaína em pó e estabeleceu as primeiras rotas de contrabando para os Estados Unidos. A infiltração de Escobar nos Estados Unidos criou uma demanda exponencial por cocaína, e, na década de 1980, estimava-se que Escobar liderava remessas mensais de 70 a 80 toneladas de cocaína da Colômbia para o país norte-americano. Como resultado, ele rapidamente se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo, mas constantemente lutava contra cartéis rivais no país e no exterior, levando a massacres e assassinatos de policiais, juízes, moradores e políticos proeminentes, fazendo da Colômbia a capital mundial do assassinato. Nas eleições parlamentares colombianas de 1982, Escobar foi eleito membro suplente da Câmara dos Representantes como parte do movimento Alternativa Liberal. Com isso, foi responsável por projetos comunitários como a construção de casas e campos de futebol, o que lhe rendeu popularidade entre os moradores das cidades que frequentava. No entanto, as ambições políticas de Escobar foram frustradas pelos governos colombiano e também dos Estados Unidos, que rotineiramente pressionavam por sua prisão, acreditando-se que Escobar tenha orquestrado os bombardeios do edifício do Departamento Administrativo de Seguridade do voo 203 da Avianca como retaliação. Em 1991, Escobar se rendeu às autoridades e foi condenado a 5 anos de prisão por uma série de acusações, mas fechou um acordo de não extradição com o presidente colombiano César Gaviria, com a possibilidade de ser alojado em sua própria prisão, autoconstruída e chamada La Catedral. Em 1992, Escobar escapou e se escondeu quando as autoridades tentaram transferi-lo para uma prisão mais formal, levando a uma caçada nacional. Como resultado, o cartel de Medellín desmoronou. Em 1993, Escobar foi morto em sua cidade natal pela Polícia Nacional da Colômbia, um dia após seu aniversário de 44 anos. O legado de Escobar permanece controverso, enquanto muitos denunciam a natureza hedionda de seus crimes. Muitos colombianos o veem como uma figura parecida com Robin Hood, pois oferecia muitas comodidades aos pobres. Sua morte foi lamentada e seu funeral assistido presencialmente por mais de 25 mil pessoas. Além disso, sua propriedade privada, a Hacienda Nápoles, foi transformada em um parque temático. Sua vida também serviu de inspiração ou foi amplamente dramatizada no cinema, na televisão e na música. O narcotráfico. Em The Contando Story, o irmão de Pablo, Roberto Escobar, descreve o meio pelo qual Pablo passou da simplicidade e obscuridade da classe média para se tornar um dos homens mais ricos do mundo. No auge de seu poder, o cartel de drogas de Medellín estava contrabandeando 15 toneladas de cocaína por dia, no valor de mais de $500 milhão, para os Estados Unidos. De acordo com Roberto, ele e seu irmão gastavam $1.000 por semana com elásticos para embrulhar as pilhas de dinheiro, armazenando a maior parte dele em seus armazéns. 10% da fortuna tinha de ser descartada por ano devido à deterioração, por ratos que se infiltraram à noite e mordiam as notas de $100. No auge de seu império, a revista Forbes estimou Pablo Escobar como o 7º homem mais rico do mundo, com o cartel de Medellín controlando 80% do mercado mundial de cocaína. Sua organização tinha aviões, lanchas e veículos caros.
Vastas propriedades e terras também eram controladas por Escobar durante esse período, quando ele ganhava uma soma de dinheiro quase incalculável. Estima-se que o cartel de Medellín chegou a faturar cerca de 30 bilhões de dólares por ano. A morte de Pablo. A guerra contra Pablo Escobar acabou em 2 de dezembro de 1993, em meio a mais uma tentativa de iludir o Bloco de Busca, a unidade de operações especiais da Polícia Nacional da Colômbia. Usando a tecnologia de triangulação de rádio, uma equipe colombiana de vigilância eletrônica, conduzida pelo brigadeiro Hugo Martínez, encontrou-o escondido em um bairro de classe média em Medellín. Com as autoridades cercando, um tiroteio com Escobar e seu guarda-costas, Álvaro de Jesus Agudelo, conhecido como El Limón, se seguiu. Os dois tentaram fugir correndo pelos telhados de casas adjacentes para chegar a uma rua atrás, mas ambos foram baleados e mortos pelas forças policiais colombianas. Escobar foi atingido por 2 tiros na perna, no dorso e por um tiro fatal através da orelha. Nunca foi provado quem realmente disparou o tiro fatal na cabeça de Escobar ou determinado se este tiro foi feito durante a troca de tiros ou como parte de uma possível execução, sendo que ainda há uma grande especulação sobre o assunto. Alguns dos membros da família do traficante acreditam que Escobar poderia ter cometido suicídio. Após a morte de Escobar e a fragmentação do cartel de Medellín, o mercado de cocaína logo tornou-se dominado pelo rival cartel de Cali até meados dos anos 1990, quando seus líderes também foram mortos ou capturados pelo governo colombiano. A imagem de Robin Hood que Escobar havia cultivado continuou a ter influência duradoura na cidade de Medellín. Em 2012, a emissora colombiana Caracol exibe a narconovela Pablo Escobar, El Patrón del Mal. No mesmo ano, o grupo Soufre, liderado pelo brasileiro Max Cavalera, fundador da banda Sepultura, escreveu a canção Plata o Plomo, que também fala acerca do colombiano. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, comentar trazendo novas dicas de vídeos e se inscrever no canal. Até a próxima!